Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite. E aí, estão me ouvindo? Sim. Beleza? Sim. Ótimo. Estou aceitando todo mundo aqui, tá? Esperem um pouquinho até todo mundo entrar. O pessoal fica meio ansioso aí no início. Aceita, aceita, calminha. Vamos lá. Já está todo mundo na live? Vamos ver. Já tem gente no chat aqui do lado. Certinho. Ok. Então tá. Enquanto eu vou aceitando aqui os participantes, mas eu acho que tem 13 já aqui, eu acho que estão todos já. Acho que não tem ninguém na sala de espera. Os 13 participantes estão aqui. Então, a pergunta é a seguinte: eu postei na semana aí, que essa semana foi bem corrida, bem complicada para mim, com muitas atividades aí, lives e tal. Eu postei os assuntos 5 e 6 no Moodle. E por motivo do tamanho do arquivo, eu não consegui postar as tabelas, certo? Então, as tabelas não foram no Moodle. O que eu fiz com as tabelas? Eu postei as tabelas. Deixa eu ver, não está gravando. Sora, boa noite. Oi. Essas tabelas que a senhora está falando desde a aula passada, eu estou meio perdido, desculpa, mas para que seriam essas tabelas? Essa a senhora comentou eu na falando primeira primeiro. aula. Cristiano, desculpa. Cristiano? Tá. Isso. Assim, ó, essas tabelas nós vamos utilizar para fazer esses cálculos de probabilidade sem fazer muito cálculo. Então, a gente vai chegar num valor da tabela e vai utilizar a tabela direto, sem calcular. Ah, tá, entendi. De extrema importância, porque ela diminui a quantidade de cálculos que a gente vai fazer. Tem que ser impressa, né? A senhora falou, né? É, porque fica muito difícil tu visualizar ela num celularzinho, entendeu? Tá, tudo bem, eu vou providenciar, então. Obrigado, senhora. De nada, querido. Vai perguntando. Não sei se eu estou gravando aqui, mas eu acho que sim. Tá aparecendo aqui gravando para mim. Então tá. Então assim, ó, pessoal, essas tabelas, então, por motivo de ter um arquivo muito grande, não foi no Moodle. Eu perguntei ali de noite na correria quem é que me dava um e-mail para mandar por e-mail. Um colega deu o e-mail dele, eu mandei por e-mail dele, ele pode reencaminhar para vocês, mas eu postei o arquivo ali também no grupo do WhatsApp. Vocês podem baixar e imprimir as tabelas, certo? Ficou claro isso aí para vocês, para todos vocês? Bom, Sim. Sim, pode falar. Ok, certo. Ficou claro para todo mundo, então. Mas assim, ó, o que eu tenho visto? Que eventualmente vocês estão me perguntando algumas coisas pelo WhatsApp. Na medida do possível, eu estou tentando responder todas as demandas para vocês, mesmo de noite, de manhã, de tarde. Às vezes demora um pouquinho, porque eu estou em outra situação, mas eu sempre tento dar o retorno ali para vocês. Tem alguns exercícios, um colega colocou ali no grupo, não me recordo agora o nome de quem, eu acho que tem alguns exercícios que não tem no final do assunto 4, não tem o gabarito, realmente, não tem o gabarito de todos ali, tá? Mas na medida que a gente for... Não estou conseguindo... Pedro já entrou na live? O Pedro não está conseguindo entrar aqui. Entrei, professor. Ah, tá. É que ele mandou antes. Ah, entrou. Tá. O Fajardo tá aí? Tô aqui. Ok. Ok. Então, tá todo mundo aqui. Tá. Então, assim, ó,
mas são só os 3 últimos ali, e um deles a gente tinha feito no final da última aula, certo? Eu demorei para postar a última aula, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar do Zoom, converter o arquivo, postar o arquivo no YouTube e do YouTube transferir para o Moodle, tá? Só que eu e todos os professores do resto do planeta estão fazendo isso. Então, às vezes, fica sobrecarregado, demora, ele fica 95% do arquivo entrando e os últimos 5% é uma eternidade. Eu acabo abortando e não fazendo, daí tento fazer outro dia, mas sempre eu vou procurar respeitar o prazo de antes da gente chegar na próxima aula, estar postado, tá? Mas, independente disso, vocês podem me chamar ali no WhatsApp e dizer, ô, Sora, não esquece de postar. O colega fez isso, eu disse, tá, já vou postar. E daí consegui postar. Eu tenho que dar sorte, conseguir fazer isso e o arquivo entrar de cara. Porque são 3 arquivos. Se cada um demorar meia hora ou 40 minutos, eu me ferrei. Eu não consigo usar meu computador para outras coisas, entendeu? Principalmente para fazer live, tá? Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver distribuição de Poisson, que é o assunto 5. E eu quero adiantar o assunto 6. Por quê? Sexta-feira que vem, 1º de maio, nós não teremos live. Nós teremos atividade para vocês olharem no Moodle. Essa atividade vai abrir uma sala, vocês vão ter que retornar ali. Provavelmente eu também vou atribuir um valor. Antes que eu me esqueça, ainda não consegui corrigir todos os exercícios. Nesse final de semana e na próxima semana, vocês vão ter a devolutiva dos exercícios e da nota desses exercícios. Fiquem tranquilos, tá? Eu não esqueci que eu tenho que corrigir os exercícios que vocês postaram na última semana ali da Páscoa. Tranquilo, gente? Sim. Acho que agora eu não deixei ninguém de fora, né? Então, estão todos aí. Vamos começar, então, com a distribuição de Poisson. Qual a diferença do assunto 4 para o assunto 5? Tá? O assunto 4, nós falávamos de uma probabilidade, e essa probabilidade, a minha variável, era uma variável quantitativa discreta. E Poisson vai trabalhar com uma variável quantitativa contínua. Então, geralmente, Poisson vai trabalhar com tempo, vai trabalhar com distância, certo? Com alguma variável que seja contínua e não discreta. Então, cada vez que eu tiver uma variável contínua, eu uso a distribuição de Poisson. Quando eu tiver uma variável discreta, eu vou usar a binomial. Ficou tranquilo? E vocês sabem, vocês estão entendendo o que significa quando eu falo variável contínua e variável discreta? Vocês conseguem entender essa minha fala? Sim. Ok. Então, eu vou começar aqui através da fórmula. E daí, assim, ó, quem tá ali com o arquivo, na página 1 ali, diz assim, ó, utilizar a distribuição de Poisson baseia-se nas seguintes hipóteses. Daí tem item 1, item 2, item 3, todos linkados ali. De vez em quando eu vou parar aqui, porque alguém pede acesso à sala e eu tenho que clicar. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Não sou tão high-tech assim. Então, tem a fórmula de Poisson e tem 2 fórmulas de Poisson ali. Eu vou montar ali para vocês enxergarem o quadro. Está muito distante do quadro, vocês estão conseguindo ter uma percepção legal do quadro ali, gente? Tá bom, cara? Tá bom? Todo mundo consegue enxergar? Ok. Então, assim, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho para a distribuição de Poisson a seguinte fórmula. P de x é igual a E elevado na menos lambda vezes T, entre parênteses, lambda T elevado na x, fatorial de x, tá? O que é esse lambda T? Isso é a variável que é citada, o espaço de tempo, o período que é citado no exercício, que seria a minha média. Mas eu vou ter que, eventualmente, fazer a conversão disso.
E daí eu escrevi uma fórmula de um jeitinho mais simplificado, que é esta daqui, ó. E elevado na menos mi, já é a média na conversão, vezes mi elevado na x, sobre fatorial de x. Ou seja, esse lambda t aqui eu substituí por mi, que seria a minha média. Ok. Vamos ver um exemplo para vocês verem exatamente aonde eu uso esse tipo de probabilidade e essa forma de calcular. E vocês vão ver que essa forma de calcular é bem diferente da fórmula de calcular a binomial que a gente estava fazendo na aula passada. Então, na página 2, tem o exemplo 1 que diz assim, ó, um processo mecânico produz tecido para tapetes com uma média de 2 defeitos por jarda. Então, a média que se tem é 2 defeitos por jarda. Essa é a minha média. 2 defeitos por jarda. Certo? Determine a probabilidade de em uma jarda ter exatamente um defeito, admitindo que o processo possa ser por uma aproximação de distribuição de Poisson. Aqui eu escrevi que o processo é por uma distribuição de Poisson, mas não necessariamente isso tem que estar escrito. Por quê? Porque como eu sei que eu estou falando em comprimento, ou eu estou falando em metragem diária, ou volume, isso é uma variável discreta. Discreta não, desculpe, contínua. Logo, eu tenho que saber que é por Poisson, certo? Ok? Bom, eu quero saber o quê? Se eu tenho, em média, 2 defeitos por jarda, qual a probabilidade de eu pegar uma jarda e achar apenas um defeito? Quem vai ser o meu X? Esse 1, certo? E daí, o que eu faço? Vou aplicar essa fórmula. Só que eu estou querendo na mesma jarda. Observem, eram 2 defeitos por jarda e eu quero um defeito por jarda. Poisson pode me dizer o seguinte, ele pode me dar uma média de 2 defeitos a cada 5 jardas e me pedir um defeito para 2 jardas. E daí eu tenho que pensar nessa conversão. Essa conversão que é isso aqui que eu falei anteriormente. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo simples, sem a conversão, e o próximo exemplo eu vou ter que fazer essa conversão aí, essa adaptação. Isso a gente tem que ficar bem ligadinho na parte de calcular a nova média para essa minha distribuição. Então, eu quero um P de x, onde x é igual a 1. Isso aqui vai ser E na menos 2, porque a minha média é menos 2, vezes 2 elevado na 1, vezes o fatorial de 1. Fiz a substituição aqui, certo? P na menos 2, e na menos 2 é 0,135. Vezes 2 na 1, que é 2, vezes fatorial de 1, que é 1. Então, qual é a probabilidade? 0,270. Ou seja, 0,270 de probabilidade de eu encontrar um defeito a cada jarda quadrada. Diferente da média que eu tinha, que era 2 defeitos por jarda quadrada. Certo? Logo, isso aqui, a porcentagem é de 27% de chances que eu tenho de encontrar isso. Tá? Esse é o primeiro exemplo. E esse primeiro exemplo, a minha média estava por jarda e o que eu pedi também era por jarda. Então, não houve a necessidade... Só um pouquinho, tem alguém querendo entrar? Não houve a necessidade de fazer a conversão. No nosso segundo exemplo, é um exemplo que eu vou ter que fazer a conversão. Então, se vocês quiserem tirar um print da tela, a hora é agora, porque eu vou apagar esse primeiro exemplo aqui. Tá? Vou dar aí os... Professor, Fala! esse E é o que significa? É o nome de Euler? Aham. Ah, tá. Por isso a tabela, então. Ok. Isso aí. Mas na tua calculadora tem esse Ezinho aí, né? Tem também. Ok, tu pode calcular por lá, mas lá na tabela a gente vai ter esses valores todos prontos, tá? Alguém já imprimiu essa tabela, gente? Enquanto vocês aí tiram print ou querem... Sim, eu imprimi a tabela. Imprimiu, sim, professora, Fábio? imprimi. Deu 20 páginas ou 22 mais ou menos, é isso? 21. 21, ok. Então, assim, ó, tu viu 21 que páginas.
Alguém está falando? Não, 21 páginas. 21 página. Ok. Vocês viram, assim, ó, é importante deixar isso em ordem, tá? Coloca embaixo dela, assim, ó, página 1, página 2, página 3, porque tu vai ter, assim, ó, tabela A é sobre uma coisa, tabela B é sobre outra coisa, tabela C é sobre outra coisa, tabela D é sobre outra coisa, tabela F é outra coisa. Vai ter tabela G. Então, a tabela A é binomial pontual. Tabela B, binomial acumulada. Tabela C, Poisson simples. Tabela D, Poisson acumulada. E assim sucessivamente. Então, tem que ter essas tabelas bem organizadas para conseguir identificar. Tu não pode procurar uma distribuição binomial num valor de Poisson, por exemplo. Tá? Mas a gente vai ter aí uma live só para trabalhar com essas tabelas. Então, é muito importante que todos tenham essa tabela em mãos para que a gente faça essa live. Hoje, todos têm a tabela aí ou tem alguém que está sem a tabela? Eu não tenho. Eu não tenho, professora. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar que na aula de hoje a gente não usa as tabelas. E nosso próximo encontro, que é dia 8 de maio, certo? Assim, ó, gente, 8 de maio. O que pode acontecer no dia 8 de maio? Nós temos a previsão inicial de retorno às aulas presenciais é a partir do dia 4 de maio, certo? Mas nós estamos dependendo do quê? Nós estamos dependendo do aval do nosso governador para liberarem as aulas. Pelas reuniões que eu tive contato durante a semana, acho pouco provável que isso ocorra. Tá. Se isso ocorrer, dia 8 de maio, todos na sala da FTEC com as suas tabelas. Caso isso não ocorra, marcaremos novas lives, mas eu preciso que todos estejam com a tabela até dia 8 de maio. 8 de maio é daqui a 15 dias, ou seja, 2 semanas. Penso que é um tempo legal para que vocês consigam todos imprimir essas tabelas. Vocês não concordam? Sim, vamos providenciar. Tu e outros, né? Não é só tu, tá, Tiaguinho? Vários outros aí, colegas, também não devem ter a tabela. E eu sei que como é uma coisa muitas coisas para imprimir, nem sempre a gente consegue imprimir em casa, tá? Então, acho que é um tempo bom, assim, 15 dias. Eu acho que o comércio vai estar mais aberto. Nós vamos ter uma outra situação para que a gente consiga pegar esse material, tá bom? Tá, vou apagar ali e a gente vai ver, então, o nosso segundo exemplinho. Professora, só para tirar uma dúvida, eu estou com a tabela aqui na página 12, né? E aqui me aparece o número 2, x igual a 2, dá 0,270. Seria isso o problema que a senhora resolveu agora? Viu? Tu já conseguiu usar a tabela sem nem eu te falar nada, Kleber. É isso aí. Essa página 12 é a tabela, se tu olhar lá em cima, tu tá na tabela C, certo? Exatamente. Correto? Correto. Beleza. É isso aí. Deu direitinho esse valor. Por quê? Porque tu procurou uma média 2, com um x igual a 1. E daí essa tabela já vai te dar o valor de Poisson diretaço. Ok. Pagando. Legal isso aí, hein? Legal o quê? A tabela? Claro. Ah, tu viu, Cristiano? Por isso que a gente tem que É que a página que ele achou ali, o número da tabela C? Tá, 12. tu tá na tabela C, Kleber? 12. Então, assim, Estou na tabela C. vai lá na tabela C e lá em cima na tabela C vai ter a média, o Mi, certo? Certo. A nossa média era 2, né, Kleber? Vai lá e procura o Mi 2. Achou o Mi 2? Página 12. Página 12, pessoal. Estou sem as... Achou, Kleber? Sim, eu estou com ela já aberta aqui. Ah, não era o Kleber que eu estava falando, então era outra pessoa. Sim, era o Max. Eu que estava procurando. Desculpe, Max. Achou, Max? O Mi 2? Achei. Aí quando tu olha no Mi 2, para baixo vai ter assim, ó, X0, X1, X2, X não sei quantos X lá.
certo? Aham. Olha lá no X1. Mi2, aí é uma matriz 02707 0, 2. 70. É TI? Tá. Beleza? Beleza. Então tá, vocês estão saindo melhor que a encomenda, viu? Aí, ó, o exemplo 2 agora. O que fala o exemplo 2? Aqui nós vamos ter uma adaptaçãozinha. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Supondo que os navios cheguem ao porto numa razão de 2 navios por hora. Tá? Então, eu tenho 2 navios por hora. Essa razão aqui, então, é o meu, pode ser meu ΔT, 2 por hora. Ou seja, a cada 60 minutos. Observem que eu já fracionei aí esse tempo, tá? Que a razão seja aproximadamente o processo de Poisson. Observando que o processo durante esse período de meia hora. Então, eu não quero usar 60 minutos. Eu quero observar esse processo em 30 minutos. Se eu quero observar esse processo em 30 minutos, a minha média para 30 minutos não é mais 2. Concordam? Eu tinha 2 para 60 minutos. Agora eu quero ter, eu vou ter quantos para 30 minutos? Se 2 é para 60, 1 é para 30. Concordam? Então eu vou ter 1 a cada 30 minutos. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mexer na média inicial para chegar nessa média aqui. Essa média, dependendo do que o exercício me diz, ele pode aumentar ou diminuir. Tu queria falar, Cristiano? É tipo uma coisa proporcional, então. Segue essa ideia. Exatamente. Tu vai ter que usar para calcular tua nova média a proporcionalidade. Eventualmente pode aumentar, eventualmente pode diminuir, dependendo do quesito que está sendo perguntado ou questionado ali na questão. Certo? Tá bom, obrigado. De nada. Então, o que tu tens aqui? Tu tens 1 a cada 30 minutos. Mas sabe qual é o problema, Cristiano? O problema é que vocês leem um negócio tão batido, que vocês patrolam que a informação era por 60. E daí não veem que a pergunta é por 30. E acabam utilizando 2 como média, ao invés de 1. E daí vão olhar na tabela, olham o valor errado, ou calculam o valor errado aqui. Certo? Então, o que ele está pedindo? Certo. Eu quero... Como é que é? Certo, Sora. Obrigado pela dica. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma média de 1 a cada 30 minutos. E é essa média que eu vou usar para responder o que vem a seguir. Então, o item A pergunta o quê? Não chegar nenhum navio. O que significa isso? Eu tenho X, 0 aqui. O que eu vou fazer? Vou jogar nessa fórmula. Tá? Então, P de X, quando X é igual a 0, é igual a E na menos 1, porque é a minha média, a minha nova média, adaptada a esta pergunta aqui, vezes a média de novo, que é 1 elevado na 0, sobre fatorial de 0. Bom, esse valor aqui é 0,368. Você pode pegar na calculadora ou Kleber. Era o Kleber que estava indo lá ou era o Maxwell que estava indo na tabela? Tá na tabela aqui, 03679. 03679. Ok, ó. 3679. O que eu fiz aqui? Por que eu passei para 368? Porque nós tínhamos combinado que nós utilizaríamos quantas casas decimais? 3 com arredondamento. E provavelmente foi isso que eu fiz. Ó. Cortei aqui e somei mais 1. Mas não tem importância. Se o sujeito foi na tabela e encontrou esse valor, é claro que esse valor é muito mais preciso do que esse meu que fiz um arredondamento. Correto? Beleza, perfeito. Beleza. Item B agora. O que está no item B? O item B pergunta, chegar 3 navios. Então, o que eu vou fazer? Agora, a minha 3 navios ainda em 30 minutos. Então, a minha média vai ser quanto? A minha média continua sendo 1 e o meu X passa a ser 3. Então, qual a probabilidade para um desenvolvimento de Poisson numa média de 1, um evento de 3? E na menos 1 vezes 1 elevado na 3, fatorial de 3. E daí, o que eu vou ter aqui?
0,0613. Fechou? Com a tabela tá muito fácil. Conseguiram Professora. entender o porquê que é muito importante a gente ter essas tabelas em mão, gente? É de vital importância a tabela, assim, ó, abre um clarão, bum. Porque o que vocês não são matemáticos, vocês são engenheiros. A ideia é que vocês consigam no dia a dia de vocês. Então, o que vocês vão precisar saber? Quando é que é binomial, quando é que é de Poisson, quando é que é geométrico, quando é que é hiper, multinominal. Se vocês sabem isso, o que eu tenho que facilitar é o cálculo. Tu já sabe o que tu vai empregar. Olha na tabela, por amor de Deus. Professora, só para mim entender o cálculo ali, eu tô sem a tabela, mas ajuda na compreensão. Tu repetiu a média 1 porque se manteve o tempo de 30 minutos? Sim, porque lá no enunciado, é o Thiago que está falando comigo, né? Lá Isso, no enunciado está escrito assim, Thiago. Observando o processo durante um período de meia hora. Então, continua o período de 30 minutos. Tá bom. Sabe Só um o que a gente exemplo, pode se nesse... fazer? A gente pode Mas aumentar esse tempo aqui. Vamos Não, é isso que eu ia comentar para me firmar o raciocínio. Por exemplo, se tu falasse lá em 3 navios em 45 minutos, eu usaria 1,5 de média. E eu posso fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, pode ser? Eu quero apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para vocês verem. Cada vez que eu troco a carga da caneta, fica difícil de apagar no início, claro. Vamos ver aqui. Para o outro lado. Agora foi. Olha só. Vamos imaginar que eu quero calcular a probabilidade. Esse aqui é um C que não existe, tá? Isso aqui é um C que eu estou inventando. Botei um asterisco ali, tá? Então, eu quero saber a probabilidade de chegar 6 navios num período de 2 horas. Eu quero 6 navios num período de 2 horas. Bom, se eu quero 6 navios num período de 2 horas, gurizada, quem é a minha média? 4? Por quê? Porque é 2 por hora. 2 a cada 60 minutos. 120 minutos, a minha média é 4. Então, agora, o que tu vai usar? Tu vai usar o caminho 4. Certinho? Não, beleza. Foi legal para afirmar ali o raciocínio. Sim, e se outra, tá? Vamos botar uma D fictícia. Se tu queres calcular a probabilidade, depois a gente vai olhar lá na tabela, quem tem a tabela vai me ajudar a botar a resposta aqui direto, tá? Se eu quero calcular a probabilidade de chegar 5 navios num período de 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. Qual vai ser a minha média? 3? 3. Porque em 60 minutos é 2. Se eu tenho 90 minutos é 3. Mais gente querendo entrar. Ficou claro isso aqui, gente? Essa mexidinha na média é que é o segredo da distribuição de Poisson. Se tu te toca, que tu tem, Cristiano? No caso, tu sempre vai passar para minutos. Ou vai ter outras formas, como segundos, por exemplo. Só para mim, mais ou menos, entender. Assim, ó, Cristiano, eu vou tentar fragmentar a ponto de eu conseguir mexer nessa média com maior facilidade. Certo? A ideia é transformar isso para que a minha média fique numa zona de conforto. Se eu tiver que transformar para segundos para ter uma média na zona de conforto, beleza. Ok. Tá. Estão dizendo que a gente tem 10 minutos aqui de... Como passa rápido quando eu estou com vocês, é impressionante o negócio. Entenderam isso aqui bem, gente? Tá. Quem é que está com a tabela? Que agora eu vou ter que confiar com quem está na tabela, não calculei isso aqui. Quem é que está com a tabela aí pronta? Eu estou com a tabela aberta aqui.
Então, por gentileza, abre aí o teu. Tu tá sem a câmerazinha? Gostaria de ver o rosto de vocês. E eu venho, me prepare para a aula, não vejo a cara de ninguém. Tem certeza que quer ver o nosso rosto? Tenho, é sexta-feira, vocês tomaram banho, né? Tomei 3 banhos hoje. Muito bem, Banho no tomou sábado, 3 hein? banhos hoje, tá comendo, não tem importância. Aí, tá ficando legal de ver. É que teve um foco de incêndio aqui perto e aí eu tava desde a Aí, 1 na meninos, estou função. gostando de ver. Muito bem, isso aí, quero ver vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Olha, procura aí na tua tabela, é o Kleber que tá com a tabela. O que eu tenho? Legal, vídeo. 1004x6. Que número dá isso aí? Tô comendo. 0,104. Aqui deu quanto, querido? 0,104. 0,104. E aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó, o Mi é 13 e o teu X é 5. É 0,1008. 0,1008, isso aqui? Isso aí. 0,1008. Beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ver se isso aqui está certo, se os guris não estão nos trovando aí na tabela deles. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular. Mas essa tabela adianta um trabalho danado. Vocês concordam comigo? Com certeza. Tá. Eu vou tentar fechar o exemplo 3 aqui, ó. Tá copiando aí? Quer tirar um print? Eu vou fazer o exemplo 3 agora para vocês verem o que é acumulada e dar uma palhinha de como utilizar a tabela acumulada. A tabela que os meninos estão usando, deixa eu escrever aqui, a tabela que eles estão usando é a tabela C. A tabela C é de Poisson simples, tá? Agora, quando eu fizer uma questão de acumulado, o que é um acumulado? É um somatório. Até 3, até 4, até 5, acima de 6. Quando eu tiver um processo acumulado, aí eu vou utilizar a tabela D, que é Poisson acumulado. Tá? Eu vou apagar. Esse lado eu posso apagar? Sim. Vou utilizar esse lado para fazer o nosso exemplo 3, então. Esse meu quadro aqui já deu, né? Toda aula falando isso. Aqui. O exemplo 3. O exemplo 3 é o seguinte, ó. Suponha que os defeitos de um fio baratear possam ser de aproximadamente o processo de Poisson com média de 0,2 defeitos por metro. Então, o que tu tens? Tu tem um Mi de 0,2 por metro. Tá? 0,2 por metro. Inspecionando-se um pedaço de fio de 6 metros. Determine a probabilidade de menos de 2 defeitos. Bom, se tu quer um fio de 6 metros, qual vai ser a tua média para 6 metros? Se é 0,2 por metro, 0,2 vezes 6. 1,2 é a tua média por 6 metros. Concordam comigo, senhores? Sim, isso aí? Sim. Sim, beleza. Então tá. É 1,2 a tua média, a tua nova média. E aí tu quer que ele tenha determina a probabilidade de menos de 2. Menos de 2 defeitos.
Menos de 2 defeitos significa que o teu x vai ser 1 mais o x 0. Concorda? Ter nenhum defeito ou ter um defeito. Menos de 2 é limite superior, intervalo aberto. O 2 não entra. Não é até 2, é menos do que 2. Menos do que 2 é 1 e 0. Então, o que tu vai calcular? Tu vai calcular esse processo para 1 e para 2. Os guris que têm a tabela, nós vamos calcular primeiro na tabela C. Quanto é que, observem lá, quanto é que dá para 1 o processo de Poisson? Com a média 1,2, x1 dá quanto? Quem está sem a tabela, vai calculando E pela 61. forma. Hã? 0,361. 0,301. 361. É? 361, senhor. 361. Então tá. 361 para 1. Isso. E para 0 dá quanto? 0,3012. Vou botar assim, tá? Ok. Tu vai fazer o que isso aqui? Tu quer para isso e para isso, tu vai fazer um somatório, certo? Então, quando tu faz o somatório disso aqui, vai dar quanto? 662. 0,662. Tranquilo? Agora, a gente vai dar o pulo do gato. Na tabela D, tu tem o acumulado. Então, quem tem essa tabela, a gente calculou separadamente, tá? Aqui no meu desenvolvimento, tem o cálculo aqui para quem está sem a tabela. Então, quem está sem a tabela calculou conforme aqueles valores, deu isso aqui, somei e deu isso. Será que eu sempre vou ter que fazer esse somatório? Não, tu não vai precisar sempre fazer esse somatório. O que que tu vais fazer? Vai lá na tabela D, a tabela D vai te dar os acumulados e eu vou te ensinar como tu procura isso. Tu vai lá no Mi 1.2. Achou o Mi 1.2? Na tabela D. E daí tu vai procurar direto x1, porque o x1 já é o somatório do 0 com 1. É o Tá, é 0,6626. 0,6626. É o mesmo valor que deu ali. Exatamente. Aquela tabela, ele vai te dar assim, ó, o teu Mi 1,2, e daí vai ter x0, x1, x2, x3. Aqui nisso aqui já vai estar dando o acumulado. Que é o acumulado? É o somatório desses dois. Já vai dar certinho, somado. Ô, senhor, isso aí é sempre na tabela D acumulado ou não? Sempre na tabela D o acumulado. Só que, amiguinho, vou ter que te tirar um pouquinho o brilho dos teus olhos. Nem sempre a pergunta vai ser tão facilitada a ponto que chegue lá e pã, acho. Vai ter um meio termo, um cálculo aí que tu vai ter que fazer. Nós temos 1 minuto de live. Então, o que que eu quero? Eu quero que vocês, nesse período aí, a gente tem marcado a outra live para entrar dentro de 8 minutos. Às 8 horas eu marquei, certo? Aí, o que que vocês vão fazer? Enquanto a gente vai estar distante aí, esses 6 minutinhos, eu quero que vocês tentem fazer o exercício 1 que está aqui na página. Ou pela tabela, ou pelo cálculo. E daí, no retorno, a gente confere a resposta que vocês tiveram. Pode ser isso? Tem o exercício 1, 2 e 3, ó. Já que eu vou pedir os 3. 8 minutos, dá para fazer os 3 aí tranquilo. A gente vai se falando lá pelo chat, tá? Daquele que eu fiz a chamada lá. Quem ainda não entrou, entra lá e me dá um oi. E vamos fazer o exercício, então, 1, 2 e 3,